No livro de 1 Crônicas, capítulo 17, quando Davi observou a prosperidade do seu reino e a grandeza do seu palácio, ele declarou o seguinte: Eis que eu moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Naquele momento, a edificação de um templo fixo se tornou o maior desejo do coração de Davi. E ele começou então no seu coração a planejar esse empreendimento. O seu coração ansiava por construir um lugar que excedesse qualquer construção na terra, um lugar que fosse digno de abrigar a arca da aliança de Deus, o objeto que simbolizava a suprema glória do Senhor. Inicialmente, Davi foi motivado pelas palavras positivas do profeta Natã, e ele julgou que poderia dar início a essa grande obra. Só que, sabe, irmãos, muitas vezes as intenções humanas, por melhores que sejam, não definem a vontade de Deus. Apesar de ser legítimo, o desejo de Davi não estava em harmonia com os propósitos divinos. Muitas vezes, aquilo que está inflamando o nosso coração para fazer, mesmo que seja uma coisa boa, pode não estar alinhado com os planos de Deus. E hoje eu quero falar sobre isso. Olá, meu irmão, minha irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Eu convido você a ouvir essa mensagem até o final. O Espírito Santo vai falar com você. Dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem nós vamos orar juntos. E coloque aqui nos comentários a seguinte expressão: eu quero te obedecer. Declare isso para Deus. Eu quero te obedecer. Amém? E se você quiser e puder apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Ou aqui na descrição do vídeo tem várias outras maneiras de você nos ajudar. Eu quero ler Salmo 132, do verso 1 ao verso 8, para explicar para você tudo isso que eu estou tentando dizer aqui com minhas palavras até agora. Salmos 132, do verso 1 ao verso 8. É um salmo de Davi. Olha o que ele escreveu. Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós a encontramos nos campos de Jaar. Vamos para a habitação dele, vamos adorá-lo diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca onde está o teu poder. Estamos nós, eu e você, dispostos a aceitar a vontade de Deus? A aceitar os propósitos divinos revelados em tua palavra? Eu me lembro que quando a gente lê o livro de Atos, muitas vezes os apóstolos, os discípulos, queriam seguir por um caminho para pregar a palavra, por causa de um propósito
saudável, legítimo, eles queriam ir por um caminho, mas o Espírito Santo os impedia e o Espírito Santo os levava para outro lugar. Às vezes nós ansiamos fazer algo, nós colocamos um propósito no nosso coração, que nós julgamos ser a vontade de Deus, e aí vem Deus e nos diz: não, eu não quero que você faça isso, eu não quero que você vá por esse caminho, eu não quero que você continue seguindo essa trajetória, eu não quero mais que você empreenda esse negócio. E às vezes é tão duro a gente ouvir um não de Deus, não é verdade? Mas nós temos que nos lembrar que o nosso Deus conhece os nossos corações, Ele enxerga as circunstâncias de uma maneira que nós não enxergamos. Então, nós temos sim que estar dispostos a aceitar os propósitos divinos, aqueles que estão revelados na palavra de Deus. Você já orou pedindo que Deus mostre a você qual é o seu dever, qual é o seu propósito para essa geração? Mais importante do que projetos bem intencionados, nós precisamos fazer da nossa vida um lugar para Deus. Esse era o anseio de Davi, que a minha vida seja um lugar para Deus, que haja um lugar para que Deus habite em nosso meio. E nós sabemos, quando a gente lê a continuidade da Bíblia, que Davi foi impedido de construir o templo, porque as suas mãos estavam sujas de sangue. Quem construiu o templo foi Salomão. O sonho que era de Davi para agradar a Deus foi concretizado na vida de outra pessoa, de Salomão. Então, em meio a uma geração de cristãos consumistas de sensações e emoções, de programas bem elaborados e apresentações reconhecidas pelas pessoas, tidas como espirituais, muitas vezes nós estamos desconsiderando a opinião de Deus, os planos de Deus, a direção que já foi dada pelo Espírito Santo. Por isso eu queria pedir que você escrevesse aqui nos comentários: eu quero te obedecer. Eu quero te obedecer. Amém? Nós precisamos permanecer fiéis à palavra de Deus. Precisamos permanecer fiéis aos princípios de Deus. Precisamos colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido com a leitura das Escrituras. Eu tenho pessoas aqui, irmãos, que me acompanham desde o início do Minuto com Deus, desde 2014. E eu louvo a Deus por isso. Eu sou muito grato a Deus por isso. Mas eu ficaria muito mais feliz se eu soubesse que essa palavra que tem sido pregada aqui todos os dias tem não somente alimentado as pessoas, mas tem transformado a vida das pessoas. Amém? Você tem tido a sua vida transformada? Você tem conseguido colocar em prática aquilo que Deus tem ministrado ao seu coração aqui no Minuto com Deus? Davi, ele recebeu 2 profecias incondicionais. Seu filho Salomão construiria o templo. É uma profecia. E a segunda é que da sua linhagem nasceria um rebento, o Messias. E essas 2 profecias foram cumpridas à risca. Essas 2 profecias se cumpriram na vida do rei. E também foi dada a Davi uma profecia condicional. Sabe aquelas profecias que são antecedidas por um se? Se acontecer isso, haverá uma profecia. O verso 12 diz assim: se os teus filhos guardarem a minha aliança
e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no seu trono. Infelizmente, a condição, o se, foi quebrado. E a descendência de Davi perdeu a coroa que até hoje teria, caso tivesse sido fiel às palavras do Senhor. Isso aqui me ensina que a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, ela é algo individual. A salvação é algo individual. Você pode e deve clamar a Deus pela sua família, orar pelos seus filhos, pela sua casa, pelo seu cônjuge, mas principalmente, cuide da sua intimidade com Deus. Consolide a sua fé. Consolide a sua fé através da oração, da leitura da palavra. Por isso que eu posto Minuto com Deus todos os dias aqui, às 5 da manhã e às 18 horas. Faça chuva ou faça sol. Esteja eu bem-humorado ou mal-humorado. Deus me deu essa direção para esse ministério. Levar a palavra do Senhor. Não importa as circunstâncias, porque eu não vivo pelo que eu vejo, eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pela fé no meu Senhor, no meu Salvador. Amém? Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz assim: seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Receba essa palavra aí em nome de Jesus. Seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Esteja disposto, esteja disposta a cumprir a vontade de Deus. No mundo nós teremos aflições. Infelizmente, o mundo que nós vivemos não é um mundo de fantasia, não é um mundo de Alice, não é um mundo de utopia, é um mundo real. Nós somos de carne e osso. Nós muitas vezes projetamos uma vida de uma maneira, mas Deus faz com que as circunstâncias nos atropelem, faz com que a nossa vida seja toda revirada, e muitas vezes nós nos vemos diante de situações que nós não gostaríamos de enfrentar, diante de um diagnóstico médico desfavorável, diante de um documento que apresenta para nós uma carta de divórcio, diante de uma realidade com os nossos filhos que nós não gostaríamos de ter experimentado. Nós nos vemos diante da perda de alguém que nós amamos muito. Muitas vezes nós estamos num ímpeto de fazer coisas para Deus e Deus então nos tira daquele lugar. Deus nos dá uma nova direção. Mas diante de tudo isso, que eu e você possamos permanecer fiéis até a morte, porque assim receberemos a coroa da vida. Se você ainda não escreveu, escreva nos comentários: eu quero te obedecer. Eu quero te obedecer. Custe o que custar. Doa onde tiver que doer. Eu quero te obedecer. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos, glorificamos o teu nome, te agradecemos por essa maravilhosa palavra. A tua palavra é vida. A tua palavra fala conosco de uma maneira poderosa. Ela aquece o nosso coração. Lembra-te, Senhor, de Davi. Lembra-te, Senhor, dessa irmã, desse irmão. Lembra-te, Senhor, de Edivaldo. Lembra-te das nossas famílias, das dificuldades que enfrentamos. O Senhor fez uma aliança conosco. Lá em Gênesis, o
O Senhor fez uma aliança com Jacó, o Senhor fez uma aliança com Abraão, o Senhor fez uma aliança com Isaque. E eu creio que essa aliança, os princípios dessa aliança estão mantidos até hoje. O Senhor faria de nós um povo. O Senhor faria de nós não um juntamento, um grupamento de pessoas, mas o Senhor faria de nós uma família. Eu sei que no mundo espiritual o nosso título não é pastor, diácono, evangelista, apóstolo. Nós somos uma família formada por irmãos e irmãs, filhos e filhas de um mesmo Pai que cuida de nós e que tem propósitos maravilhosos para a nossa vida. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa pessoa que está me ouvindo. Ó Deus, eu sei que são muitas dificuldades apresentadas aqui nos comentários, mas trata-se de pessoas que colocaram um intento no seu coração de te obedecerem, de andar nos teus caminhos, de cumprir a tua vontade. Por isso eu peço que o Senhor abençoe esse ministério. Eu peço que o Senhor faça com que essa pessoa, esse homem, essa mulher, sejam instrumentos usados por ti, sejam vasos em tuas mãos, de uma maneira ou de outra. Eu sei que muitas vezes nós traçamos planos e metas no nosso coração, mas cremos que a resposta certa vem do Senhor. Aleluia. A resposta certa vem do Senhor. Cumpra-se a tua vontade em nossa vida. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba no seu coração essa palavra. Meu querido irmão, minha querida irmã, vamos adorá-lo diante do estrado de seus pés. Vamos construir uma casa para Deus, não uma casa física, não um templo de 4 paredes, mas um lugar para Deus dentro do nosso coração. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui às 18 horas para mais um Minuto com Deus.